Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Em nome de Allah, o clemente e misericordioso. Louvado seja Deus, Senhor do Universo. Que a paz e a bem seja com o nosso querido e amado profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seus companheiros e seus seguidores até o dia do juízo final. Este é mais um vídeo respondendo perguntas sobre o jejum. Primeira pergunta: engolir o catarro pode levar ao iftar, pode levar à quebra do jejum? Engolir o catarro em qualquer caso não afeta o jejum. Pergunta número 2. A lavagem de ouvidos invalida o jejum? Não invalida o jejum desde que a cavidade auricular esteja intacta. Terceira pergunta. Qual é a decisão sobre os supositórios para o jejuador? Eles não afetam o jejum. Quarta pergunta. O exame do útero afeta o jejum? Não afeta, seja por espéculo vaginal, seja por dedidalho. Pergunta número 5. Qual é a regra sobre o DIU para a pessoa que jejuar durante o dia? Não há nada de errado com isso, porque o DIU e similares estão no útero, e é a mesma coisa que entra na uretra de um homem ou de uma mulher, como espéculo, material de sombreamento, de rádio ou uma solução para lavar a bexiga, não afeta o jejum. Pergunta número 6. A ducha vaginal leva à quebra do jejum? Não, se não houver saída natural entre a vagina e o estômago. Pergunta número 7. Qual é a decisão sobre o enema para a pessoa em jejum? Se for para excretar fezes e limpar o intestino, não interrompa o jejum, não invalida o jejum. Mas, se for uma solução nutritiva que é injetada no intestino e absorvida para que o corpo possa se beneficiar dela com a nutrição, isso quebra o jejum por motivos óbvios de nutrição para o corpo. Pergunta número 8. Pacientes com hemorroidas precisam colocar supositórios. Podem ser tratados em jejum? Sim, podem, pois não quebra o jejum. Pergunta 9. Se a marcação do tratamento dentário coincidir com um dia do mês do Ramadã, o jejuador quebra o jejum por causa disso? Furar, extrair ou limpar o dente, tudo isso não afeta o jejum, desde que se evite engolir o que chega ao estômago. Pergunta número 10. No tratamento odontológico, ele pode precisar fazer gargarejo. Então, o jejuador pode fazer? Enxaguar, gargarejar e sprays de tratamento tópicos para dores de garganta são válidos para a pessoa em jejum, mas tome muito cuidado para não deixar nada entrar no estômago. Pergunta número 11. Qual é a decisão sobre o uso da pasta de dente para a pessoa em jejum? Tudo bem usá-la, se nada desce para o estômago, mas é primeiro e garantido e recomendado não usar durante o período de jejum, podendo ser adiado até a hora da quebra do jejum. Pergunta número 12. O gás oxigênio pode ser usado para a pessoa em jejum? Sim, pode. Pergunta número 13. A decisão pode ser semelhante ao gás anestésico, como decisão sobre o gás oxigênio para uma pessoa em jejum? Sim. Os gases anestésicos locais não invalidam o jejum, ou a anestesia geral ocupa todo o corpo, todo o dia do jejum. Pergunta 14. Qual é a regra em relação à anestesia local ou a total? A primeira, se ele perdeu a consciência ao longo do dia, seu jejum não é válido e ele deve compensar. A segunda, e se ele recobrar a consciência durante qualquer parte do dia, seu jejum é válido. Pergunta número 15. Qual é a regra sobre cremes, pomadas e adesivos terapêuticos com materiais medicinais no que diz respeito ao jejum? O que entra no corpo e é absorvido pela pele não afeta o jejum, desde que não vá até o estômago. Espero que todos tenham entendido. Qualquer dúvida é só deixar nos comentários que eu irei responder. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.